Boa noite, meus irmãos. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 5. Nós vamos percorrer esse capítulo da Palavra de Deus. Continuando, encerramos aí o mês da família, e agora nós voltamos às nossas exposições, que tem um tema geral, coisas velhas e coisas novas. Não coisas velhas no sentido de que são inúteis ou ultrapassadas, mas coisas importantes do passado, que têm aplicações presentes, e também coisas novas com a vinda de Cristo, além da exposição de Gênesis, a exposição do Evangelho de João, alternadamente. Então, um domingo nós vamos para Gênesis, o outro domingo nós vamos para o Evangelho de João, e assim nós vamos percorrendo os capítulos da Palavra de Deus. E hoje estamos em Gênesis, no capítulo 5. Acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra do nosso Deus. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jarede. Depois que gerou a Jarede, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jarede viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jarede 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, pela Tua Palavra, por esse momento de culto, pelas nossas famílias, pedindo a Deus que a graça do Senhor se manifeste, como nós lemos em Tito, se manifeste salvadoramente, mas também ensinadora aos nossos corações, para que assim nós sejamos cada vez mais preparados, ó Deus, para andar com o Senhor, para viver na sua presença, ó Deus, e para encontrarmos com o Senhor naquele grande dia em que o Senhor nos chamará para estarmos na eternidade com o Senhor. Prepara o nosso coração, nos fortalece, nos ajuda a vencer as nossas batalhas, as batalhas que temos por estarmos vivendo em um mundo caído, em um mundo cheio de dificuldades. Ó Deus, que pela sua graça nós possamos romper em fé
e agradar o Senhor em todos os nossos dias. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Vivendo pela graça de Deus em um mundo caído. É sobre esse tema que eu gostaria de falar nessa noite. Vivendo pela graça de Deus em um mundo caído. Nessa semana, diante do desafio de trazer a palavra, não sei se você sabe, mas assim como você precisa matar um leão por dia para cumprir os seus objetivos no seu trabalho e naquilo que você faz, os pastores ou os pregadores, aqueles que têm, que de repente dirigiram uma música, ou que são chamados, às vezes preparados muitos anos para isso, né? No caso dos pastores, eles são inclusive ordenados para que possam pregar a palavra, são licenciados, autorizados pela própria igreja, pela autoridade da igreja para pregar a palavra, mas assim como qualquer um de nós, nós temos as nossas lutas para preparar a palavra de Deus, para sermos fiéis, para não deixar que o pecado, ele surja e tome conta desse momento, mas para que Deus, ele fale. E uma das dificuldades é prepararmos o sermão. E aí quando chega na semana, a igreja, ela é cheia da graça de Deus, e a nossa rotina também é cheia da graça de Deus. Isso não é uma reclamação, é muito maravilhoso ser chamado para o ministério, mas é intenso. E aí nós temos a parte administrativa, nós temos coisas grandes, coisas pequenas, nós temos os imprevistos nos ministérios, nós temos os previstos, nós temos as reuniões, nós temos os ensaios, nós temos tantas atividades, às vezes aconselhamentos, visitas, às vezes cancelados de última hora, mas às vezes que surgem de última hora, e diante dessa agenda aí, dessa soma de tantas coisas, aí nessa semana eu pensei, eu que sou eu tenho tendência de procrastinar e deixar para a última hora, eu pensei assim, nessa semana eu vou separar mais tempo para preparar o sermão, para pensar mais, para orar mais, para estar diante do Senhor. E aí separei aí no dia da semana, pelo menos entre 6 e 8 horas, antes de chegar ao final de semana, mas o dia de organizar as coisas seria sábado. Mesmo que tenha ali o ensaio do Perfeito Louvor à tarde, depois tem 1 hora e pouco, 2 horas, organizando aqui, depois vindo para o ensaio do coral, que acabou não tendo, né? Foi cancelado assim, meio que quase de última hora, mas o sábado seria o dia de parar, de ter esse tempo, de montar o sermão, de pensar na mensagem que Deus falaria. E eu lembro que lá no começo da semana, a minha oração a Deus foi: Senhor, independentemente de mim, que a palavra do Senhor, ela seja oportuna, ela seja vívida, ela tenha guarida e encontre os corações. E aí no sábado de manhã, umas 7 e pouco, já havia me levantado, pensando agora, vou começar a partir das 8, e aqui vou aproveitar amanhã, porque à tarde tem mais compromissos. E aí, as notícias. Uma notícia já que vinha de antes, que é a notícia daquela tragédia que aconteceu, daquela criança que foi atropelada e morreu. E mais tarde, em um outro compromisso que surgiu aí pela manhã, nós soubemos que essa criança com a sua mãe eram membros da Igreja Presbiteriana de Morro Alto. A primeira notícia que havia ali nos avisos e na intercessão era de que um presbítero, pai de uma membro aqui da igreja, havia morrido. E aí, uma notícia que chegou logo em seguida no meu WhatsApp privado foi que o marido da dona Maria Gelinski, que é também pai da Neiva Gelinski, membros, as duas são membros desta igreja, o pai delas havia falecido no dia anterior. E esse dia, então, separado para a preparação de um sermão, foi um dia de nós sermos confrontados com a dura realidade da morte entre nós. Eu não posso dizer que Deus fez isso por causa da oração que eu havia feito, mas posso dizer que Deus tornou vívido, trouxe as cores,
que esse texto se propõe a falar. Porque esse texto é um texto que fala a respeito do grande desafio do povo de Deus, de viver para Deus, pela graça, no mundo, depois da queda, no mundo caído, aonde uma das realidades bem presentes, certas, é justamente a morte. Quando nós olhamos para o contexto todo, onde esse texto está, isso abrange o capítulo 4, 5 e o começo do capítulo 6, nós percebemos, em primeiro lugar, a descendência de Caim. Ali nós não temos os anos que eles viveram e tantas coisas assim, mas nós temos a narração do afastamento dessa geração de Deus. Mesmo que essa geração, então, desenvolveu-se culturalmente, ela desenvolveu música, ela desenvolveu metalurgia, ela desenvolveu pecuária, mesmo que desenvolveu todas essas coisas, nós vamos vendo um afastamento desse povo de Deus. E quando nós olhamos para essa civilização que deriva, então, de uma pessoa, de Caim, que é colocada aqui, essa civilização, ela é marcada e ela é iniciada pela rebeldia. É a desobediência de Caim que faz com que ele vá para Nod, se estabeleça ali, e ao invés de obedecer a Deus e andar errante pela terra, esse homem, então, tem um filho, e ali começa uma cidade, e dá a essa cidade o nome do seu filho, e ali então essa civilização, ela começa a partir da rebeldia desse homem, da desobediência desse homem a Deus. E o que é que a gente vê no capítulo 4? A gente vê justamente isso, esperança e desespero. Nós vemos que nasce Caim, e nós vemos que Eva vai dizer assim, olha, concebi um varão com auxílio do Senhor. Por que ela diz isso? Ela diz isso por causa da promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15, quando fala do descendente da mulher, que viria e esmagaria a cabeça da serpente, apontando então para uma restauração de tudo aquilo que havia sido causado pela mentira da serpente, pela sedução da serpente, que levou o homem então a pecar, se desviar de Deus e trazer sobre si e sobre toda a criação maldição, morte, destruição, tristeza, dor, corrupção, até mesmo para o seu próprio coração. A partir de agora, então, o homem e a mulher passam a ser não daquela forma que foram criados, santos, mas escolheram o pecado e agora são inclinados à morte, inclinados inclusive à maldade e a causar morte. Nós olhamos já no capítulo 4 que a morte que veio pela desobediência, ela não vinha apenas lá no final de muitos dias, quando Deus então diz, certamente morrerás, e isso aponta para a morte física, isso aponta para a morte espiritual e para a morte eterna, separação do nosso corpo, da nossa alma, é a morte física, a morte como nós conhecemos, a morte espiritual, que é nascer já separados de Deus, por causa do pecado que faz uma barreira entre nós e Deus, e a morte eterna, que é, se o homem continuar nesse estado, ele estará eternamente separado de Deus. E nós vemos que essa morte, além de acontecer a morte física, como uma soma dos dias que vai vindo, e depois se morre, ela ainda pode ser causada pelo próprio homem. Nós vemos o próprio irmão, aquele de quem se esperava fosse o descendente, fosse o salvador, fosse a esperança. Esse traz desespero, porque justamente ele, de quem se esperava trouxesse vida num mundo cheio de morte, ele traz a morte do seu irmão pelas suas próprias mãos. E em seguida nós vemos essa descendência que tem como destino apenas uma vida nesse mundo e depois morte. É importante a gente olhar para esse começo aqui e entender que não aconteceu assim primeiro. Primeiro aconteceu a genealogia de Caim, e ela vai até passar em todos esses anos e terminar. Depois, do outro lado, começa a genealogia de Sete, a partir de Adão e de Deus, e vai acontecendo até acabar. Isso não acontece separado.
Isso acontece paralelamente. E uma outra coisa que não acontece separado, não é porque de repente chegou Noé, chegou os dias de Noé. E agora então, a gente olha aqui no verso 5 do capítulo 6 e diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 2 do capítulo 6, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam, e aí se misturaram as duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Isso não acontece depois que chega em Noé, mas isso tudo foi acontecendo no decorrer dos anos, e aqui são muitos anos. Os irmãos viram a longevidade do povo de Deus aqui antes do dilúvio. Mais tarde, depois do dilúvio, Deus então vai colocar como resolução que os homens viveriam uma média de 120 anos, mas antes do dilúvio, os homens viviam muitos anos. E o que a gente percebe então, é que é desesperador aquilo que aguarda o homem. O que aguarda o homem é viver numa terra maldita por causa do pecado, uma terra onde aquilo que ele nasceu para ser é difícil, o trabalho é difícil, a multiplicação é difícil porque a mulher agora tem as dores do parto. Essa é a maldição sobre a vida da mulher. A morte, a possibilidade de morrer no parto, a morte por outras causas, e nós vemos ainda aquilo que é o resultado da civilização de Caim. Qual que é o resultado da civilização de Caim? O resultado da civilização de Caim, em primeiro lugar, é uma deturpação do casamento. Nós vemos Lameque, então, casando com duas mulheres, a bigamia, aquilo que foi criado para ser um relacionamento onde um homem e uma mulher deixam pai e mãe e se tornam uma só carne, agora é deturpado. Nós olhamos para a maneira de alcançar posição e poder na linhagem de Caim, e essa maneira é a partir da violência. Lameque diz assim: não mexam comigo, nem me encostem, porque se você me encostar, eu vou fazer mais do que aquilo que Deus falou a respeito de Caim. A minha ira, a minha raiva, a minha espada vai ser contra você, e é assim que eu vou prevalecer, é assim que se prevalece. A outra coisa que nós vemos é a distorção da palavra de Deus e do relacionamento com Deus, porque Lameque, ele também vai pegar aquilo que Deus falou a respeito de Caim, e vai modificar numa aplicação para a sua própria vida, para justificar os seus atos e a sua vida longe de Deus. E nós vemos então que essa geração é uma geração autônoma, uma geração que busca crescimento, que busca desenvolvimento, que busca os melhores lugares, que busca crescer, que busca avançar, mas a parte de Deus. E por isso nós podemos dizer dessa geração, a geração de Caim, que ela também é a geração da serpente, porque anda nos caminhos da serpente, que convence a Eva a que tenha autonomia, a que possa andar à parte de Deus, torce a palavra de Deus. E aí nós vemos imediatamente o casamento sendo subvertido, quando ela lidera a Adão, e Adão permite que ela lidere no seu lugar, porque Adão é o líder e Eva é a sua auxiliadora, e nós vemos a queda acontecer, e nós vemos então essa geração que é também a luz do capítulo 6, verso 2, quando fala dos filhos de Deus e as filhas dos homens, a geração da serpente e a geração dos filhos dos homens, porque a outra geração agora é um paralelo da graça de Deus, como Deus ajudou essas pessoas a cumprirem muitos propósitos, que são propósitos de Deus desde a criação, mesmo em um mundo caído, mesmo na queda. E nós percebemos então esse contraste que existe entre a geração de Caim e a geração de Sete. Eles vivem pela graça de Deus em um mundo caído. E esse é o desafio para todos nós. Esse é o desafio para mim e para você. É o desafio para nós
buscarmos mais a Deus, para nós vivermos na presença de Deus, para nós não cedermos aos pecados desse mundo, para nós não cedermos às ideologias desse mundo, para nós não adotarmos para dentro da nossa casa as mentiras da serpente, as mentiras desse mundo, as ideologias desse mundo, mas vivermos e preservarmos aquilo que Deus fez para ser a partir da criação. E é isso que nós vemos na genealogia daqueles que são os descendentes de Adão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você sobre esses que vivem pela graça de Deus em um mundo caído, que pela graça de Deus e somente pela graça de Deus, é possível nós vivermos para a glória de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. Pela graça de Deus, é possível nós vivermos para a glória de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. Quando nós olhamos para essa genealogia ela não está só aqui, mas essa genealogia é repetida 4 vezes na palavra de Deus. Ela é citada, uma delas é 1 Crônicas, capítulo 1, de 1 a 4, exatamente com os mesmos nomes, e mais para frente ela é repetida em Lucas, capítulo 3, dos versos 36 ao verso 38. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes quando a gente olha lá para o texto da criação, para a criação de Deus em 6 dias e o descanso no 7º, para o tanto de anos que essas pessoas aqui viveram, muitas pessoas são tentadas a entender que aquilo que está escrito aqui não é literal, mas que é um simbolismo, que são mitos, que são muitas histórias, e que isso quer trazer verdades representadas através de mitos. Mas eu gostaria de convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus em Lucas capítulo 3, versos 36 e 38, para nós lermos um momento em que essa genealogia, ela é citada agora no Evangelho segundo Lucas, e essa genealogia, ela é citada dentro de outra genealogia. Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, se você olhar o título acima do verso 23, você vai perceber que essa é a genealogia de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o descendente da mulher. Jesus Cristo é o cumprimento daquele prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, que esmagaria a cabeça da serpente e que venceria tanto a serpente quanto a maldição, quanto tudo aquilo que veio com o pecado, e que restauraria todas as coisas segundo a vontade de Deus. É dele que se está falando. E quando nós vamos então para os versos 36 a 38, nós podemos encontrar aqui essa genealogia, a genealogia que nós estamos lendo lá no capítulo 5 de Gênesis. Diz assim, no verso 36, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jarede, e esse filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. E qual é a outra expressão que tem aí? Filho de Deus. E este filho de Adão, filho de Deus. E é nessa base que nós podemos afirmar que aqui no capítulo 6, verso 2, quando é dito que os filhos de Deus e as filhas dos homens se misturam, que os filhos de Deus aqui é com respeito à geração de Sete, porque Adão, pela graça de Deus, ele é feito filho de Deus. E esta geração aqui, que tem muitos filhos e filhas, alguns nomes eles são colocados aqui justamente para ressaltar a ênfase e a vida dessas pessoas que, apesar de estarem num mundo caído, elas foram pessoas que cumpriram mandatos de Deus, que serviram a Deus, que viveram pela graça de Deus, em um mundo difícil, que mereceu um dilúvio, que mereceu quase que passar uma borracha em tudo, mas que foram pessoas que viveram exaltando a Deus e receberam da própria Bíblia, o nome de geração dos filhos de Deus, desde Adão
até Noé, e de Noé para frente nós vemos Abraão, e de Abraão nós vemos os patriarcas, Isaque, Jacó, que é Israel. Depois nós vemos a história, vemos os juízes, vemos os reis, vemos Davi, depois a geração de Davi. Nessa história toda nós vemos pessoas pecadoras que foram salvas. Bem ali, perto da chegada na terra prometida, nós vemos Raabe entrando na genealogia de Jesus. E nós percebemos então pessoas que fazem parte da história da salvação e que são testemunhas de quem Deus é. São chamadas para ser um memorial na face da terra. São pessoas que, aonde estiveram, elas lembraram do nome de Deus, elas proclamaram o nome de Deus, elas creram no Evangelho até o ponto em que havia sido dado para elas. Em meio a um mundo caído e rebelde a Deus, essas pessoas aqui são chamadas filhas de Deus. Em meio ao mundo caído e rebelde a Deus, um povo é identificado por sua vida com Deus. É falado aqui, no verso de número 26 do capítulo 4, que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa é a geração que ao invés de proclamar a sua autonomia, a sua independência de Deus, e Enos aponta para homem, e homem que é fraco e que depende e que precisa, e por isso invoca e busca a Deus. O nome Enos quer dizer isso. E nós vemos então aqui dependência de Deus, noção de adoração, de dependência de Deus, e eles então são essa geração. Nós olhamos para a longevidade, e algumas pessoas acham isso um empecilho nessa genealogia, mas a longevidade é algo muito importante aqui, porque se você fizer as contas aqui dos nascimentos, tem dois autores, Joel Bick, também Augusto Nicodemos, que falam essa mesma coisa. Você vai perceber que Adão, ele viveu até aos dias de Lameque. Só não chegou no nascimento de Noé, mas ele alcançou os dias de Lameque. Por que isso é importante? Porque Adão é testemunha ocular, da narrativa da criação. Adão é testemunha ocular de uma vida antes da queda e de como que era essa vida antes da queda. Adão é testemunha ocular, e ele não só viu, mas participou, porque ele e a sua esposa caíram. Adão é testemunha de como é que é o casamento, segundo Deus. Adão é testemunha de como é que se deve cuidar da criação, segundo Deus. Adão foi aquele que andou com Deus no jardim, na viração do dia, em muitos dias. E que tudo aquilo que aprendeu com Deus, agora ele pôde passar para todas essas gerações. Ele era alguém a quem se poderia procurar, para ouvir da boca dele mesmo, para que falasse a respeito de como é que foi, como é que é assim mesmo? Mas mais importante, ele era também o proclamador do Evangelho da época, porque apesar da maldição ter vindo e da morte, a má notícia, nós temos a boa notícia. A boa notícia é que virá um descendente da mulher. Isso não foi passado apenas por tradição oral, foi também passado por tradição oral, mas isso foi passado pessoalmente por esse homem a muitas pessoas nessa geração. Esse homem poderia ser uma testemunha, e aí que fala em termos históricos. Em termos históricos você tem testemunhas. As testemunhas podem ser pessoas, elas podem ser documentos, elas podem ser outras evidências que as pessoas trazem, científicas, e mostram como testemunhas. Pois esse era então uma testemunha viva daquilo que aconteceu até agora. E esse povo então esperava, e nós vemos a promessa a respeito de Noé, quando diz no verso 30, depois que, Lameque, no verso 29, quando diz a respeito de Noé: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor
amaldiçoou. O consolo que viria através daquele que era esperado, o Messias esperado. O Evangelho ainda, proto-evangelho, o Evangelho até a notícia de que viria o descendente e esmagaria a cabeça da serpente. Nós sabemos, este é Jesus, que veio na plenitude dos tempos. Mas esse Evangelho poderia ser pregado e eles viviam na esperança desse Evangelho do Senhor. E pela graça, eles eram salvos. E pela graça, Deus os chamava para cumprir os seus propósitos. Nós vemos também nessa narrativa que esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, e o fez. Verso 2 vai dizer assim: homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. E aí Calvino, ele vai dizer sobre isso, né, isso é uma relembrança daquilo que está em Gênesis 1, 27 e 28, é importante a gente ler aqui, vou voltar aqui, você pode ouvir. Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Para que isso aponta? Quando nós vemos Deus falando aqui novamente, Moisés trazendo isso e colocando homem e mulher os criou. E logo em seguida, então, Deus nominando este casal somente na pessoa de Adão. E depois nós vamos ver isso nessa descendência. Calvino vai dizer o seguinte: Moisés registra a bênção. E aí nós vamos ver que a bênção é a multiplicação e encher a terra. Deus abençoou o homem para que ele pudesse ter filhos e encher a terra, se multiplicar. Era a ordem de Deus que ele pudesse fazer isso. Moisés registra a bênção pronunciada sobre o casal, para que observemos a graça de Deus sobre o casamento, a sua bondade ao concedê-la, mesmo que saibamos que a perversidade dos homens, em algum grau, vai contra ela. Isso Calvino diz a respeito desse texto. E nós podemos pensar aqui no casamento segundo Deus e nos inimigos do casamento segundo Deus. A bênção dada por Deus por graça a cada casal para que obedeça e para que viva segundo os propósitos de Deus, mas também aquilo que vem contra o casamento. As mentiras de Satanás, as ideologias. Aqui nós vemos que o casamento, ele é entre um homem e uma mulher, ponto final. E é assim que é o casamento segundo Deus. Calvino ainda vai dizer, a respeito desses fatos, que Deus designa indiscriminadamente um nome comum a ambos, a fim de que a posteridade aprendesse a fomentar de modo mais santo essa conexão entre um e outro. O casamento é santo. Quando você olha para a mulher de alguém, você está olhando para o casal. Quando você olha para o marido de alguém, você está olhando para o casal diante de Deus, porque são um. São um nos seus papéis de liderança e de auxiliadora, nos seus papéis de família de Deus. E ainda Calvino diz o seguinte: o Espírito Santo aqui também não quer dizer outra coisa, senão que o esposo e a esposa eram como um só, conforme o propósito do matrimônio. E nós vemos a obediência, então, desse povo, que são os filhos de Deus, alcançados pela graça de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. Nós vemos a bênção sobre a vida de Noé, falando sobre trazer alívio sobre os trabalhos, nessa terra cheia de maldição. E você sabe, não importa quantos anos você viva, tem muita gente que o sonho é se aposentar, né? Mas você sabe, se você não trabalhar, você não come, você não subsiste, você não recebe, você não tem recursos. A não ser que alguém tenha trabalhado por você e tenha deixado recursos para você de sobra, mas alguém teve que trabalhar. E o trabalho está constantemente, dia a dia, e nós já falamos sobre isso. Muitas vezes nós precisamos matar um leão por dia para nós irmos trabalhar
e para nós termos o nosso sustento diário e termos a nossa família ali guardada e sustentada através do trabalho. Então nós vemos nesta geração o mandato espiritual sendo preservado. Nós vemos a adoração a Deus, adoração em espírito, em verdade. Nós vemos nessa geração, em contraste com a geração de Caim, o mandato cultural sendo preservado. Mesmo em sofrimento e maldição, eles estão trabalhando, estão lutando pela sua subsistência. Nós vemos nesta geração o mandato social sendo preservado. Nós vemos o casamento sendo preservado. E se você for mais adiante, você olhar para a história de Noé, você vai perceber que, a despeito da iniquidade ter se espalhado pelo mundo, Noé tem uma esposa só, e seus filhos também. Nesta geração, importa obedecer a Deus. Nesta geração, importa adorar a Deus em espírito e em verdade. Nesta geração, importa cumprir os propósitos do Senhor. E é isso que a gente vê nesses primeiros versículos. Que pela graça de Deus, mesmo em um mundo caído, o povo de Deus, ele pode cumprir os propósitos de Deus. E pode sim, viver para a glória de Deus. Trazendo o Evangelho, pregando o Evangelho, sendo instrumentos da graça de Deus. Vivendo a sua vida da maneira que Deus projetou na criação. Claro, enfrentando os desafios deste mundo caído, e só pela graça de Deus. É pela graça de Deus também que nós somos chamados a encarar a realidade da morte. Quando nós olhamos para a genealogia de Caim e vemos aonde que isso vai terminar, a genealogia de Caim termina no dilúvio. Mas a genealogia de Sete continua a partir de Noé. A genealogia preservada, da onde viria a semente da promessa, da onde viria Cristo e a salvação, ela é preservada por Deus pela graça, mas não sem lutas, não sem dores, não sem lágrimas. Quando nós olhamos aqui para o começo desse texto, nós vemos que o homem foi criado à semelhança de Deus. Mas quando nós olhamos para o versículo que fala de quando Adão gera filhos, e gerou 7, nós podemos ler no verso 3, viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Veja que Sete, embora contenha a imagem de Deus, não tem a imagem pura de Deus, assim como Adão foi criado à imagem de Deus. Mas agora Sete recebe a semelhança e a imagem de Adão. O que acontece entre a criação de Adão e quando Adão tem o seu filho? Acontece a queda. E agora o ser humano está corrompido, o seu coração está corrompido, tudo mais está corrompido, o homem está separado de Deus, a maldição sobre a terra, a maldade, o nosso coração é enganoso, ele nos trai. Mesmo quando nós queremos obedecer a Deus, nós percebemos em nós o desejo, infelizmente, de desobedecer a Deus. Nós manipulamos situações para nos sentirmos bem, mas muitas vezes para andar no pecado e não sermos chamados à atenção. E às vezes usamos o nome de Deus, e outras vezes fazemos como Caim e a sua geração: não toque em mim, não se aproxime, a vida é minha, deixa para lá. Mas nós vemos então aqui, que agora, toda geração é a semelhança de Adão. Quando Adão peca, ele herdou a morte. E a Bíblia vai dizer: por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte. E é isso que nós vemos quando nós lemos aqui os mais diversos versículos. Eu não vou ler todos novamente, mas nós vamos perceber que em quase todas as gerações, o final da história, embora se viva muitos anos, aonde se chega é morte. E morreu, e morreu, e morreu. Não importa se você fosse da linhagem de Caim, ou se você fosse da linhagem de Sete, se você é um bom moço, ou se você é o bandido da história, não importa se você
Como diz o Hernandes Dias Lopes, comentando sobre isso, é um político malandro que se dá bem em todas as coisas, ou se você é um bom cidadão, um crente que vive para o Senhor, se esforçando pela graça de Deus para testemunhar do Evangelho, a morte é uma realidade. E a Bíblia é graciosa ao comunicar para nós sobre a realidade da morte. Porque é engraçado, embora a gente saiba sobre a morte, a gente espera que ela nunca nos alcance. Mas nós sabemos que ela nos alcançará. Um dia, se Jesus Cristo não voltar antes, nós morreremos. Nós passaremos pela morte física. Mas até lá, até Cristo voltar, ou até nós morrermos, nós ainda seremos impactados pela morte. Uma morte como a dessa criança de 5 anos de idade, diante de um acidente, uma tragédia, que traz dor, que traz inconformismo, que traz, o pastor disse para mim, me chamaram para ajudar, para segurar, e eu estou meio traumatizado, porque a gente associa com o nosso filho, e eu estou um pouco assim, me sentindo mal, porque ele participou ali daquele momento em que, depois de alguns instantes, a morte chegou a essa criança de 5 anos. Pessoas boas, pessoas da igreja, que estão conosco, e que muitas vezes a gente viu quando era criança, eu olhava assim de baixo para cima, algumas pessoas que foram referência para a minha vida cristã, mas que eu como pastor já fui no dia do velório dessa pessoa. Uma pessoa que impactou a minha vida pela sua fé, não perfeita, claro, mas diante das dificuldades, lutou pela vida, lutou pelo nome de Deus, buscou ser alguém que viveu a família de acordo com Deus, mas a morte chega para esse também. E a morte chega para todos. Chega para aqueles que estão longe de Deus e que pensam que pode viver autônomos de Deus e que nunca precisarão dar satisfação a Deus. Muitos desses dizem no seu coração, não a Deus, não a Deus, mas é porque querem viver autônomos, à parte de Deus, vivendo essa vida nesse mundo, mas um dia a morte chegará para esses, e eles se encontrarão com Deus, e precisarão prestar contas sobre a vida que viveram diante de Deus. Mas como que a morte é graça? Como é que a gente saber disso é graça? É porque o Evangelho é a boa notícia, mas essa boa notícia, ela vem em 2 notícias, e a primeira parte da boa notícia é uma má notícia, é a má notícia justamente de que Adão pecou e trouxe a queda e trouxe a morte no mundo, a notícia de que não há o que nós possamos fazer nessa vida que nos dê méritos, para que a gente possa ter comunhão com Deus pelos nossos méritos, pelo nosso esforço, muito menos para que a gente possa merecer a salvação de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e embora exista sim pecadinho e pecadão, se você olhar a Bíblia, os 10 mandamentos e as leis, você vai perceber que a punição para um tipo de pecado é de um jeito, a punição para outro tipo de pecado é outro. Mesmo o pecadinho é o suficiente para que nós sejamos todos condenados à morte eterna. E pior, apenas por nascermos à imagem e semelhança de Adão, nosso pai que desobedeceu a Deus e caiu, nós já merecemos a morte, nós nascemos fora do jardim. Não é preciso que a gente um dia peque para depois ser condenado, mas nós já nascemos condenados por Deus à morte. E aí você vai dizer, por que isso é bom? Isso é bom porque a outra parte da notícia do Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia até esta altura aqui, para estes irmãos aqui, do passado, é que haveria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, e esse era o Evangelho suficiente, para que eles então alcançassem comunhão com Deus, pela graça de Deus, porque há uma revelação progressiva na palavra de Deus,
e por esse evangelho, então, eles poderiam ser salvos pela graça e não por cumprir lei. E eles são salvos pela graça de Deus. E assim é hoje. É proclamado o evangelho, essa verdade de que nós estamos condenados sem a graça de Deus e sem Cristo, e que nós precisamos da salvação que só Cristo, pela graça, pode nos dar. Mas em terceiro lugar, a graça de Deus que nos dá esperança frente a todas as dificuldades de um mundo caído. Esse texto, ele guarda aquelas coisas corriqueiras, mas ele guarda duas exceções maravilhosas. E a primeira das exceções está do verso 21 a 24, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. De todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24, convido você para ler comigo. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E aí, pela graça de Deus, a gente olha aqui, nesse bloco narrativo, a respeito desse homem, filho de Adão, a imagem e semelhança de Adão, e nós não vemos aquele jargão que está em todos os demais. E morreu. E morreu. Por que isso, irmãos? Por causa da graça de Deus. É importante nós pensarmos que aqui, toda essa lista de irmãos aqui é de irmãos piedosos, que foram destacados, provavelmente porque eles eram pessoas fiéis a Deus, e viveram na presença de Deus, e foram na sua geração importantes, para a proclamação, para a lembrança do nome de Deus, como testemunhas, daquilo que é a graça de Deus na vida deles, como pregadores do Evangelho até aonde o Evangelho foi colocado para eles. Mas nós vemos alguém aqui que é diferente. Algumas pessoas dizem, pode ser que Enoque andou com Deus assim como Adão andava com Deus, mas não acredito que seja isso. Essa é uma das interpretações possíveis. Mas creio eu que Enoque, embora os outros todos foram piedosos, Enoque ainda viveu uma piedade ainda mais elevada. E não é porque ele foi especial, mas assim como na história de Noé, diz que Noé andou com Deus, antes de mais nada, é dito no verso 8, a primeira coisa que é dito sobre Noé, porém Noé achou graça diante do Senhor. Pela graça de Deus, um milagre e um conforto é dado com relação à morte para toda essa geração. Lembre que Adão, que tinha na sua mente o juízo de Deus, certamente morrerás. Ele chega a ver ou a saber desse testemunho. Aqui nós vemos uma pessoa que viveu com Deus de tal profundidade, que foi arrebatada por Deus e que não passou pela morte. Isso nos primórdios da religião cristã e da revelação progressiva, traz a verdade de que a vida aqui não é o fim, que a morte não tem a última palavra, que há um destino além desta vida aqui, e esse destino é estar com Deus pela graça de Deus. Mas isso é para quem? Isso não é para aqueles que andam à parte de Deus, que estão longe de Deus. Isso é para aqueles que reconhecem a graça de Deus e vivem pela graça de Deus. Não importa se são muito famosos ou pouco famosos, se têm grandes nomes ou pequenos nomes, mas importa se creem no Evangelho do Senhor Jesus, importa se creem no poder de Deus, importa se creem na bondade de Deus, na verdade da palavra de Deus, e se depositam a sua confiança e a sua vida em Deus, a ponto de viverem obedecendo a Deus. Nós vimos hoje pela manhã, Jesus dizendo, aquele que me ama, é aquele que guarda os meus mandamentos. Mas aquele que não guarda os meus mandamentos, não me ama. Andar com Deus
é amar a Deus a ponto de ouvir a sua voz e obedecer a Deus em todas as coisas. E aí nós vemos a outra narrativa diferente, que é a respeito de Noé. Se esperava em Noé descanso. E aí nós vemos a indignação, nós vemos uma narrativa lá na frente, não vou ler porque já é adiantado o tempo da pregação, mas Judas fala que Enoque era um profeta, e que ele profetizou contra o povo ímpio. É feita a aplicação para os falsos mestres que estavam dentro da igreja de Deus, lá no tempo de Judas, não o Judas Iscariotes, o outro Judas. Mas é feita uma aplicação dizendo que os homens ímpios então enfrentariam o juízo. Provavelmente essa profecia, essa pregação de Enoque, que também era a boca de Deus, proclamador da glória de Deus, da justiça de Deus, ele falou isso a respeito da impiedade dos seus dias, alertando aquelas pessoas que estavam longe de Deus, para que porque elas precisavam se arrepender e se voltarem para Deus, porque o juízo de Deus chegaria, e esse juízo chega em Noé. De certa forma, Noé é aquele que traz descanso. Ele traz descanso porque os dias de indignação dos santos eram muitos, embora a gente queira viver muito, e embora os 10 mandamentos tragam que a longevidade é uma bênção de Deus, mas a partir do dilúvio o homem passa a viver bem menos, uma média de 120 anos, a Bíblia vai dizer isso, nós vamos estudar ainda isso. É interessante quando a gente olha para Enoque e vê que ele viveu quase que metade da vida dos demais, mas que isso não foi prejuízo, irmãos. A gente é motivado a querer ser tomado por Deus, a querer estar com Deus, e isso mostra que apesar da morte, apesar do final da nossa vida e da nossa história, estar com Deus na eternidade é descanso. É descanso das lutas aqui. Hoje nós dizemos que a igreja é uma igreja que luta, uma igreja militante. E por isso nós dizemos daqueles que partem para a glória, que esse descansou. Descansou da sua indignação contra o pecado, descansou da sua luta por viver uma vida de santidade pela graça. Descansou de buscar a Deus lutando contra o próprio coração, que muitas vezes o levara a se entristecer por pecados pessoais. Descansou, e agora está com Deus. E nós vemos um recomeço através da vida de Noé. A Bíblia vai dizer, no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você que é crente, você sabe o que é ver o mundo zombando do nome de Deus, zombando do nome de Cristo. E quando você fala, você é ridicularizado. Você sabe o que é ver as famílias se destruindo e tomando rumos que não são os rumos da palavra de Deus. Você sabe o que é ver isso entrar no meio da igreja e desfazer igrejas. Você sabe o que é ver o pecado, parece que vencendo no meio de tudo isso. É difícil para o crente. Tem muitos salmos, e um deles é cantai ao Senhor um cântico novo, e lá no final do salmo diz assim, porque Deus vem julgar a terra, porque a justiça será feita, porque as iniquidades, as impiedades, terminarão, quando Jesus voltar. E gostaria de pensar em algumas aplicações, então, mais velhas e aplicações mais novas. Aplicações para o povo de Deus que ouviu pela primeira vez esta palavra. O povo de Deus agora estava livre da escravidão, mas estava diante de um desafio muito grande. E o desafio era ser peregrino pelo deserto, indo para o lugar de descanso. Eles deveriam olhar para isso aqui e saberem que assim como havia uma geração escolhida pela graça de Deus, esse povo que antes era escravo e que agora foi libertado por Moisés, também escolhido por Deus, alguém que eles esperavam, esse povo
é menina dos olhos de Deus, é do interesse de Deus, é alvo do amor e da graça de Deus, e que diante dos desafios do deserto, diante dos desafios do dia a dia, eles deveriam ser animados a caminhar com Deus e enfrentar esses desafios para chegar no lugar prometido por Deus, a terra que daria descanso. Esse texto também está aqui para trazer uma cosmovisão diferente da cosmovisão da idolatria que o mundo tinha. Uma cosmovisão que explica corretamente o motivo do sofrimento, da opressão, do assassinato, da morte, de todas essas coisas, das injustiças que há na terra, a cosmovisão e a explicação vinda da parte de Deus, para que eles pudessem compreender uma cosmovisão a respeito da morte e do que acontece após a morte. E esse povo, então, deveria ter uma cosmovisão que contemplava a perspectiva da eternidade com Deus, de que a vida não é só aqui, e em Enoque nós percebemos isso. Mas e para nós hoje? Por que esse texto é importante? Você foi chamado em Cristo para ser o povo de Deus. O descendente da mulher já veio, ele já venceu. Nós cantamos aqui uma música que diz: lutamos batalhas que Cristo já venceu. Nós lutamos para ter uma vida de santidade. Nós somos chamados a Deus para sermos testemunhas, e em nós foi derramado o Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos testemunhas vivas da glória e da graça de Deus. Nós somos chamados a amar a Deus e viver por Deus. Nós temos, por graça de Deus, poder de Deus, para não sermos escravos do pecado, mas para vivermos na presença de Deus. E esse texto também nos fala sobre a vitória sobre todos os inimigos, em especial sobre o último dos inimigos, que é a morte. Quando Cristo venceu também a morte. Se Enoque foi assunto aos céus, se Elias foi levado aos céus, se os crentes hoje estão com Deus, foi porque Cristo venceu a morte, venceu o pecado, esmagou a cabeça da serpente, e essa graça está disponível a todo aquele que entregar sua vida a Cristo. Quando eu cheguei em um dos velórios, a pessoa que me conhecia não estava lá, e uma pessoa muito educada chegou para mim e disse assim: o senhor é da parte de quem? E eu falei: eu sou pastor da Neiva e da Maria. Elas foram para casa, elas foram trocar roupa e já vêm. Infelizmente tive que sair antes e não pude vê-las essa semana, quero ver se eu vou lá. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Você está aqui no meio dessa igreja, você está contemplando a realidade da vida, da morte, da religião, do pecado, da iniquidade. E eu pergunto para você: você é da parte de quem? Você é da geração de Caim, que se afasta de Deus, que não entregou sua vida a Cristo ainda, que se continuar longe de Deus, vai passar a eternidade longe de Deus, sem salvação? Ou você é aquele que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo, recebeu a Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, e que pela graça te promete vida eterna? Quando Ele voltar, nós seremos arrebatados aos céus. Os da parte de quem? Os da parte de Cristo Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você: estar na igreja não é viver pela graça de Deus, mas estar em Cristo é viver pela graça de Deus. Você está em Cristo? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua graça maravilhosa. Deus, é verdade que nós, através dos nossos olhos, já brotaram muitas lágrimas de dor, muitas lágrimas de sofrimento,
É verdade, ó Deus, que em muitos momentos nós já tentamos buscar o Senhor pelas nossas próprias forças, mas a Tua palavra mostra que essa é a realidade do mundo e uma realidade inútil confiar nas nossas próprias forças. E que nós somos necessitados do Senhor para enfrentar os nossos desafios no dia a dia, desde as nossas lutas menores, entre ler a palavra, ter um tempo de oração, até enfrentarmos o dia em que a morte encara cada um de nós. Nós precisamos da Tua graça. Assim, ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Aqueles que já entregaram as suas vidas, que mais uma vez possam trazer isso ao seu coração e viverem confiantes em santidade, andando com o Senhor, em intimidade com o Senhor, obedecendo a Deus apesar dos custos. Mas, ó Deus, se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que não tenha certeza da sua salvação, que possa ouvir a mensagem de que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e possa agora voltar-se ao Senhor com fé, confiando na Tua graça, para vencer não somente as lutas daqui, mas para vencer a morte e para continuar eternamente com o Senhor. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja e o Teu povo com a Tua graça, dia a dia, em nome de Jesus. Amém.